meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, depois de umas longas férias, né? Quase 2 semanas sem aparecer por aqui, né? Mas estamos de volta aí com o nosso programa Tribuna do Esporte para falar daquilo que o brasileiro mais gosta, que é o futebol. A gente às vezes até procura algumas outras áreas aí, mas acaba chegando na realidade que o importante é o futebol, que está sempre aí nas manchetes. E hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui novamente, aqui na... Como é que chama aqui, o Roy? Aqui o seu estabelecimento? Octogonal. Octogonal. Aqui com o meu amigo Roy e com o meu amigo Dr. Wilmo Alves, né? Que nós vamos falar hoje de muitas coisas aqui sobre o que está acontecendo aí no futebol. Deixa eu ver de que lado que eu começo. Vamos começar com o Roy hoje, né? Tudo bem, Roy? Tudo bem, Nilton, tudo bem, Wilmo, ao nosso internauta, aquele abraço. Estamos aí para mais um bate-papo gostoso. Só vocês me faziam sair do Congresso para estar aqui agora. Ah, isso é muito privilégio, né, doutor? Tudo bem, doutor? Tudo bem, de umas longas férias. Eu não diria de um longo e tenebroso inverno, porque não é mais... estamos no inverno. Estamos no inverno, exatamente. Eu diria longo e tenebroso frio. Frio, muito frio. E uma boa tarde, quase boa noite aos internautas. Quero depois, prezado Newton e o Roy, enviar um abraço para algumas amizades, ou pelo menos uma amizade que eu fiz lá no Nordeste, especialmente lá em Maceió. Durante o programa eu vou mandar um abraço para uma pessoa que certamente ele está vendo o nosso programa, porque ele já me disse que está vendo, toda semana ele vê o programa. Eu quero mandar um abraço para ele e mandar um abraço também para um palmeirense e para um flamenguista aqui em Brasília, tá bem? Tá bom. E o João Paulo, ó, eu acho que você está corretíssimo. Essa mensagem que você mandou aí, para mim, parece que está assimilando aquilo que nós já comentamos aqui, Newton, Roy e eu, a respeito da equipe do Palmeiras. Bem? Que não é mais aquele Palmeiras de outrora. Bem? Não é mais. Então, um grande abraço a todos e estamos aqui para falar daquilo que todo brasileiro gosta, ou quase todos os brasileiros gostam, que é o futebol. Pois é, e o João Paulo está indo mais agora para o lado do Bahia, dizer que está muito feliz com o Bahia, né? Que é o segundo time dele, aliás, o primeiro, depois o segundo é o Palmeiras dizendo, mas eu acho que é o contrário. Ô Roy, como você é um flamenguista, certo? Até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Vou começar com você essa pergunta aqui sobre uma questão que realmente envolve decisões, vaidade, competência e falta de vontade ou vontade em excesso. Como que você está vendo essa complexidade aí entre Felipe Luiz, o Pedro e todo o corpo ali do Flamengo, a direção? É um motivo realmente para estar nesse fogaréu todo aí ou não? Você citou 3 pessoas. Você quer que eu comece por qual delas? Você esteja à vontade. Então vamos lá. Vou começar pelo departamento de futebol do Flamengo. O senhor José Boto chegou ao Brasil com fama de excelente profissional no scout de jogadores bons, relativamente baratos. Só que a torcida do Flamengo, me perdoe os palmeirenses, o João Paulo, certo? É a maior do Brasil. E a torcida cobra e a torcida tem peso. As contratações que o senhor José Boto fez,
ainda não caíram no gosto do torcedor, certo? Essa janela de transferência agora do meio do ano só restam 40 dias. E ele foi muito infeliz ao fazer um comentário, Will, certo? A respeito do baixo rendimento do Pedro, que ele poderia ser colocado à venda sem que o jogador fosse comunicado, quer dizer, chamada viúva, o último a saber do acontecimento. Pedro, como eu também me sentiria magoado, lógico, o psicológico vai lá para baixo. Então o que é que aconteceu? O Pedro veio de uma cirurgia que levou 7 meses sem entrar em campo. Psicologicamente, quando você entra em campo, você fica receoso de ter a contusão novamente, ou outro tipo de contusão. Precisa de ritmo de jogo e precisa de um condicionamento físico em torno, no mínimo, de 80%. Porque hoje o futebol é muito mais contato físico do que técnica. Bom, começou a entrar 10 minutos, 15 minutos, A declaração que o Felipe Luiz deu, eu, Roy Lacerda, tomaria a mesma atitude que ele tomou. Porque existe o comando do treinador e existe os comandados, que é um grupo de jogadores, certo? O Pedro ficou pé da vida com a possibilidade de ser vendido e sem ser comunicado antes e oficialmente. Lógico, bom, eu não estou jogando, eu estou ficando no banco, eu não vou treinar o que normalmente eu treino. A posição do Pedro também eu concordo. Eu não concordo com a maneira como o Pedro encarou o problema, porque não é a primeira vez. Essa é a terceira vez que ele é considerado, meu caro Nilton, insubordinado. Ele é a estrela do grupo? Não, estrela do grupo é o escudo e o nome Flamengo. Então aconteceu a primeira vez, a segunda vez foi tão grave, entre aspas, como essa agora, porque ele chegou a ser agredido fisicamente e ninguém toma um murro de outro homem a troco de nada. Só se esse homem que bateu for desequilibrado mental. E agora, certo? Aconteceu pela terceira vez. O Felipe Luiz, quando assumiu, disse: é muito diferente eu jogador de eu técnico, vou tomar algumas atitudes que muitos não vão gostar. E ele não expôs o Pedro como a chamada mídia marrom caiu em cima. Ele apenas disse pelo alto o que aconteceu e ele, como comandante do grupo, não gostou, certíssima a atitude dele, pediu que o Pedro se desculpasse ou conversasse, certo, com o resto dos companheiros. Isso foi feito ou não, o que saiu na mídia deixa dúbio a interpretação. E quanto a ele, é como ele disse: eu não preciso de beijinho nem abraços, eu preciso que o jogador se escale no treino e me dê aquilo que eu quero no jogo. Portanto, é essa a nossa humilde opinião, meu caro Nilton. Doutor, dentro desse complexo todo aí, dessa direção, o Pedro e tal, a exposição do Felipe Luiz na mídia, naquela entrevista dele ali, foi legal aquilo ali? O Nilton, o Roy explanou muito bem. Começando lá pelo senhor José Boto, eu como advogado, uma das áreas é a trabalhista minha, família, civil, é muito difícil não se ver numa relação contratual fazer o que o José Boto quis fazer. Olha, querer vender o jogador, colocar o jogador
Pedro à venda sem que ele soubesse disso, ou certamente o empresário dele também, né? Concordo plenamente. Não soube. Não aprovo a forma, e concordo plenamente com o Roy também, não concordo plenamente com a atitude do Pedro, porque o colega Roy disse, ele não é a estrela do Flamengo. A estrela do Flamengo é o escudo e o time do Flamengo. E lá dentro tem outros jogadores que, na minha avaliação, são, se é que podemos falar de estrela, que certamente tem o mesmo nível ou até um pouco mais de futebol do que o Pedro tem. Não estou dizendo que o Pedro não é um bom jogador de futebol, tá bem? Então, o que ele fez é considerado uma insubordinação, e isso não pode existir num grupo como o Flamengo. Não pode existir. Aliás, não deve existir em qualquer outra agremiação de futebol ou de esporte esse comportamento. Na minha forma de ver, por intermédio do seu empresário, juntamente com ele, a diretoria do Flamengo, sentar e conversar. E aí sim ele poderia expor, esbravejar numa reunião feita com a direção do Flamengo para discutir o que tentaram fazer com o Pedro. Chamada lavagem de roupa suja. Né? Se lava em casa, não é? Exatamente. Em relação ao Felipe Luiz, primeiro eu tenho um grande apreço pelo Felipe, desde que eu conheci e acompanhei ele quando atuava pelo Atlético de Madrid. Um jogador, um jogador, um profissional de altíssima qualidade, sempre muito obediente às regras, parecido com os jogadores asiáticos que são obedientes às regras. Dito isso pelo próprio Zico, quando treinou times lá do Japão, que eles ficavam impressionados com a disciplina do japonês. Então, para mim, Felipe Luiz, como jogador, foi impecável, chegou à seleção brasileira por várias convocações, e a declaração do Felipe, eu acho que ela foi uma declaração comedida, tranquila, de quem é um comandante de um grupo como é a equipe do Flamengo, vai. E que não pode perder o comando do grupo. O comando do grupo, ainda que com a pequena ou a experiência, ou pouca experiência que ele ainda tem como técnico, mas uma grande experiência de ter jogado na Europa durante 12 anos. Então, eu acho, na minha forma de ver, a postura do Felipe Luiz foi uma postura digna de um comandante sereno, tranquilo. E muito ponderado, diga-se de passagem. Exatamente, né? Ponderado, e que acabou não dividiu o grupo. Tá aí, botou o Pedro para jogar, ele reconheceu, concorda? O Pedro reconheceu que não deveria ter agido daquela forma, tal. Concordo com você quando você diz que ele veio de uma recuperação de 7 meses. E aí eu me lembro do Ganso, do Paulo Henrique Ganso, que teve aquela recuperação trabalhosa, demorada, e que até voltou, continua, não é mais o Paulo Ganso do passado, mas continua jogando bem no Fluminense. E assim, eu acho que a temeridade, ou o medo, a preocupação do Pedro em entrar em campo e não se esforçar tanto como ele vinha fazer, é perfeitamente aceitável, como a declaração, a reunião, a declaração, a entrevista do Felipe Luiz, perfeitamente adequada para o grupo. Se já não se admite em outro grupo que tenha a repercussão do Flamengo, imagine com o Flamengo. Ele cortou logo o mal pela raiz, porque o fato aconteceu com uma das estrelas do elenco. E vocês falaram um negócio importante. A estrela é o clube. Exatamente. É o clube. O atleta está ali. Hoje ele, é passageiro. Hoje ele beija o escudo do Flamengo, amanhã está beijando o do Santos ou do outro time qualquer. É verdade. E também acho que o Felipe Luiz, nessa entrevista dele, ele até
não queria falar, ele respondeu perguntas de jornalistas que estavam ali cutucando até. Tem jornalista que vai ali para julgar a lenha na fogueira. Com certeza. Né? Então tá aí, o Pedro, concordo com o Roy, quando volta está se recuperando de uma cirurgia, ele volta e assim meio com medo, mas não querendo ficar no banco. Exatamente. Né? Ele está querendo mostrar, mas ele fica com medo e como estava ficando no banco, como você disse, bom, eu vou levar aqui com a minha, né? Agora, a esnobação, às vezes a arrogância, né? Aí, isso aí foi mal, né? Bom, a pauta, Pedro, nós fechamos, né? Fluminense vai perder o Arias. Já perdeu, né? Já perdeu. Foi uma boa, o Arias? Olha, ele já demonstrava desde o ano passado, até porque recusou-se a ir para o Flamengo, que ele só sairia do Fluminense para a Europa. Certo? Foi uma boa para ele, foi uma boa para o Fluminense, porque bota muita grana no caixa. Agora, para o torcedor que é apaixonado, certo? E para o rendimento do time dentro de campo, foi uma péssima. Fluminense, assim como o Palmeiras, nós vamos falar disso mais tarde, já caiu de rendimento e a tendência é cair ainda mais, com o grupo de jogadores que tem, porque os melhores já saíram. Eu até quero aproveitar o gancho para o doutor aqui. Renato Gaúcho brincando com a imprensa que tá e tal. Vou te ensinar a fazer uma pergunta. Desse jeito, né? O Renato na realidade, ele é um bom técnico mesmo, porque aqui teve um comentário aqui, ó, Renato Gaúcho para o professor Bosquinho, que é do Fluminense, que até a gente justifica um abraço aqui. Ao Bosquinho. Ficou preso lá no trânsito de Taguatinga, lá não chega aí nunca na vida, né? E o Jairo até que preocupado com o seu sumiço, que é do sumiço do professor, viu, professor? O Jairo, que é seu fã, desde pequenininho, preocupado se ele não está aparecendo. E ele pergunta, ó, com relação aí à arrogância do Renato Gaúcho, com respeito aí a querer ser realmente um técnico reconhecido. Ele é reconhecido. Mas o senhor acha que está certo isso aí, doutor? Vamos responder lá para o Jairo? O Jairo, olha só. Em relação ao Renato, eu acho que ele é um bom técnico. Ele mostrou isso por onde passou, lá no Grêmio, foi técnico do Flamengo, não teve lá bons ou bons resultados. Como jogador, ele foi um bom jogador, marcou gol de barriga, não é? Importante aquele gol. Aquele gol que ele marcou. Deu título ao Fluminense. Deu título ao Fluminense com aquele gol de barriga, né, que ele fez ali. Agora, como técnico, o Renato tem uma fisionomia raivosa. Uma fisionomia meio de raivosa, meio raivoso. Eu já brinquei aqui. A testa enrugada. Eu estou olhando para ver se vocês não estão com a testa enrugada. Porque todas as pessoas que falam com a testa enrugada, e você está enrugando a testa. Todas as pessoas que falam com a testa enrugada, parece que tem que estar de uma forma meio raivosa em relação ao seu interlocutor. O Renato não precisa daquilo. Eu até já brinquei aqui, doutor. Eu já brinquei aqui que ele e o Abel, você toma um Rivotril antes de ir pro campo. Agora a minha testa desse jeito, ele mesmo. Pois é. Então, o Renato, eu acho que o Renato não precisa ser daquele jeito. Dá a sua entrevista normal, responde as perguntas da forma como devem ser respondidas. E aí alguém pode virar para mim lá, os internautas virar e dizer: Wilmon, você quer que o Renato responda da forma como você quer que seja? Não, eu quero que ele responda. Eu gostaria que o Renato respondesse às perguntas que lhe são feitas pelos jornalistas, pelos repórteres das entrevistas, da sua forma, de uma forma natural, e não de uma forma raivosa, como o senhor Lunga, né?
O senhor Lunga, o senhor foi comprar leite? Não, eu fui comprar mandioca, não é? Com a garrafa de rato? com a Só vai levar? Não, vou de- trazer os ratos. trazer o rato para cá. Então, Renato, se algum colega seu, alguém aí, um torcedor do Fluminense, ver esse nosso programa aqui e chegar até você, a única coisa que nós queremos é que você responda as perguntas de uma forma natural, ainda que a pergunta do jornalista seja tendenciosa e não seja da forma totalmente como você gostaria que ela fosse. Não precisa de responder com uma forma raivosa, aborrecida, nada disso, até porque o Fluminense tem um grande plantel. Foi campeão da Libertadores do ano passado. Chegou lá, né? Foi para o Mundial. Foi para o Mundial. Teve um bom desempenho. Em relação ao Arias, eu acho o Arias um grande jogador. E Arias foi eleito lá da Copa da FIFA como um dos... Participou da seleção, né? Da seleção da FIFA. Ok? Então, eu acho que o Fluminense vai perder, ou perdeu, um grande jogador, que é o Arias. Sério, né? Sério, sem chacota. Comprometido com o desempenho do grupo, do time. Ok? É uma pena. É uma pena que ele tenha saído. Roy, dentro disso aí, a dança dos técnicos, ultimamente. Um sai daqui, aquele que saiu daqui já assume ali. A dança do técnico, o brasileiro acho que está até acostumado com isso, mas ultimamente anda acontecendo assim, mais rápido. Perdeu uma, duas. Isso faz parte da cultura do futebol brasileiro e do folclore, certo? Que nós da imprensa também ajudamos a fomentar, certo? No Brasil é imediatista. Perdeu 2, 3, a torcida começa a se manifestar, não presta. Existem as exceções. Mas isso eu culpo, confesso Wilmo, confesso Nilton, que não sei se é norma da FIFA ou só da CBF. O que é que eu estou querendo falar com isso? Tem uma norma que o clube só pode mudar durante uma temporada ou contratar apenas 2 técnicos. E não funciona na realidade, nos bastidores não funciona assim. Então, como foi que os clubes e treinadores conseguiram burlar essa lei? Em vez de eu ser demitido como treinador, eu vou pedir conta, vou receber o que eu tenho direito se demitista fosse, e o clube está aberto dentro da lei para contratar um outro treinador. Perfeito? Então, já que você tocou nesse assunto, me perdoe se eu antecipar, eu vi uma entrevista do Abel dizendo que ele tem um contrato na mesa desde janeiro, que não foi assinado porque ele quer colocar uma cláusula de que se não ganhar nenhum título na temporada 25-26, o clube o libere sem pagamento de multa de ambas as partes. Concordo em gênero, número e grau. Mas a presidente não quer isso. Exato, com a presidente, certo, Leila Pereira, que é a mulher forte, o pulso forte do Verdão. Eu, no lugar dela, também não aceitaria isso. Perfeito? Então, acho, Nilton, que eu respondi a tua pergunta. Pelo menos essa é a minha visão do problema da dança dos técnicos, ou da dança das cadeiras. Eu vou aproveitar e já... Porque o Fortaleza, por exemplo, teve um técnico lá há bastante tempo. E o segundo mais longevo do futebol nos últimos anos. O próprio desgaste dele
fez com que ele também já quisesse ir embora. Nós Mas falávamos isso 2 programas atrás, lembra? Eu vou aproveitar aqui Nós com falávamos o doutor, isso. vou aproveitar com o doutor que tem essas possibilidades, tem o técnico que quer ficar e tal, mas tem aquele técnico também que está ali no meio daquele grupo ali, fala, pô, todo jeito que eu mexo aqui, esse grupo não vai, e é ele Não que dá está na liga, frente, né? não dá liga, e é ele que está na frente, quer saber? Eu vou ficar na minha aqui, eles me mandam embora, eu pego o que eu tenho e vou embora. O senhor acha que pode acontecer isso? Pode até ser que existe. Eu não consegui ainda vislumbrar isso. Eu citaria 2 exemplos recentíssimos. O técnico do Botafogo, o Renato... Que lá beijou um dia antes, no outro mandou embora. Exatamente. Você vê que o Botafogo teve um bom desempenho na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Teve um bom desempenho. Não chegou nas semifinais, tudo bem. Não passou das oitavas, aliás, mas ele teve um bom desempenho. E o técnico do Botafogo, aparentemente, era um técnico muito bem quisto. Com o Né? grupo. Com o grupo, com a torcida do Botafogo, de um modo geral. De repente, quando a equipe, o time volta para o Brasil, o técnico é demitido. Assim, parece sem mais nem menos. Então, na minha visão, não se enquadraria nisso que você acabou de dizer. Já o técnico do Fortaleza, que o Renato foi para lá, Renato, né, do Botafogo, O Renato Paiva, foi para lá, português. o português, substituir o outro argentino, Voivoda. 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 Juan Pablo Voivoda. Eu acho que ele já estava desgastado. Estava com vontade de ir embora, né? Se não sei se estava com vontade de ir embora, mas ele já se sentia desgastado. Por quê? A diferença de atuação do Fortaleza de 2024, 2023, 24 para 2025, ela é gritante. Ela é gritante. O Fortaleza disputou a Libertadores de 2023, me parece, 24 eu tenho certeza, e começou bem. De repente o Fortaleza começou a cair. É claro que ele perdeu alguns jogadores, não resta a menor Eu ia dúvida. perguntar pro Pois Roy. é, ele perdeu alguns jogadores, diferença de mas você observa na fisionomia do ex-técnico do Fortaleza que ele parecia que já se sentia com peso nos ombros, né? De repente, juntou a fome com a vontade de comer, ele ter sido dispensado do Fortaleza. Não fez muita força de ficar. Eu também acredito que não. Deve ter tido lá uma vantagem financeira boa, né, Roy? Para essa rescisão de contrato com Fortaleza, e certamente eles já estavam com o Fortaleza já estava de olho com a queda do técnico do Botafogo, do Renato, certamente. E eu gostaria de ter aquele técnico do meu Santos, esse técnico do Botafogo, porque o Botafogo estava jogando bem, diferente do Botafogo de 2023, é verdade, mas melhor do que o Botafogo de final de 2024. Estava melhor. Então, eu acho, Milton, é que tem hora que a saída do técnico, ela é ou pela vontade mesmo do técnico, como foi o do Fortaleza, ou a vontade da diretoria com o Renato Paiva, tá bem? O português que acabou indo lá para o Fortaleza, tá bem? E aí é a vontade das duas partes, não tem como. Deixa eu te perguntar, o Fortaleza, a diretoria manteve ele muito tempo, né? Porque tinha bons resultados. Assim como o Abel está sendo mantido no Palmeiras, né? Mas tem aqueles que quer manter o técnico, mas aí a torcida parece que desespera ali. É o caso aí, por exemplo, do Vitória, que dispensou lá o Carpini, aquele outro lá que dispensou agora o Atlético Goianiense, saiu mais um. Você acha que também vai pela emoção ali da diretoria? Pô, a torcida não quer, vamos dar uma resposta aqui para a torcida, manda esse rapaz embora, traz outro, e esquece do elenco.
Que às vezes, muitas vezes, o técnico não joga, ele só ajeita ali. O elenco é que não faz o que ele quer. Então vamos lá. Como eu costumo dizer, sua pergunta tem. Várias Seria uma estradas. faca de 2 legumes, É. né? Ou uma faca de 2 gumes. Os clubes que se tornaram SAF seguram o treinador. Sim. É o caso- Exemplo do Bahia, certo? Exemplo do Fortaleza. O Fortaleza é uma SAF, aonde o ex-presidente é o CEO, certo? Manteve enquanto pôde, porque se dependesse de torcida, o Rogério Ceni na Bahia, eu já tinha falado isso antes, já tinha rodado há muito tempo, certo? E outros treinadores. Os clubes que ainda não são SAF, na maioria das vezes, meu caro Will, o presidente é torcedor do clube, certo? Vai no emocional, mas vai também de acordo com a torcida. Então, na maioria das vezes, a torcida, junto com o emocional do presidente, faz com que o treinador, que é o lado mais fraco da corda, porque é muito mais fácil você demitir 3, 4 da comissão técnica do que um grupo de 25, 30 jogadores. Então a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Mas só acontece isso naqueles clubes que não são SAF. Quando é SAF, o treinador é mantido mesmo com alguns resultados ruins. No caso do Palmeiras, o Abel está aí há quase 5 anos, mas no início do 2º ano, toda entrevista que ele dava, ele dizia: não sei se vou estar aqui na próxima. Então, se não fosse a Crefisa, a Leila Pereira, ter segurado o Tonho a unha, ele teria rodado também. Como o ciclo dele está mais do que claro, até cego enxerga isso, ou pelo menos escuta, que chegou no final do ciclo do ano. Eu até acho, complementando o que você está dizendo, eu acho o seguinte, que o dirigente, ele também tem que ser inteligente. O Abel, no caso, a Leila Pereira, é uma excelente, ela é inteligentíssima. Se eu vou abrir mão do Abel, amanhã ele é meu adversário. Isso é verdade. Porque ele também sai daqui e já começa aqui. Não fica um dia não desempregado, fica. hein? Esse técnico aí o Juan, lá do Fortaleza, primeiro ele vai ficar aí 2 meses aí descansando, mas ele já tem emprego garantido. Eu lhe Porque diria um que não dará nem 30 dias. Né? Porque ele é um técnico que, querendo ou não querendo, ele proporcionou ao Fortaleza milhões de renda, de financeiramente, jogadores que com ele- um custo bem isso, razoável com o custo dele, né? de atleta que eles venderam, onde a Exato. SAF, você tem razão, a SAF não troca de treinador rapidamente, porque eles conhecem o potencial daquele que eles contrataram. O caso do Cruzeiro, Exatamente. por exemplo, se não fosse no início, não fosse a emoção, se não fosse uma SAF, aquele treinador não tinha ficado nem 30 dias lá no início. E hoje está colhendo os resultados. Exatamente. Acreditou, viu os jogadores que são. O Léo Jardim, que você está se referindo, né? Viram aqueles jogadores que são complicados na vida deles ali, já, né? Mandaram embora e tal, tudo bem. Mas então é isso aí. Bom, vamos para as perguntas aqui. O João Paulo, essa serve para você também, né? Então, vamos Aqui, ó. nós estamos Doutor aqui para esse isso. Santos, hein? Ganha do Flamengo, do Roy e perde pro Mirassol. Aí o Roy já respondeu tudo aqui sobre o Palmeiras, né? Já estou cansado, fora Abel, que aí já é emoção de torcedor. Exatamente. Não é emoção de diretoria. Todo torcedor é passional. Doutor, responde pro João Paulo aí. João Paulo, ó. De fato, eu acho que aquela vitória, o meu pensamento, a minha avaliação, aquela vitória do Santos sobre o Flamengo, primeiro, o Flamengo, principalmente no segundo tempo, o Flamengo dominou quase que o tempo todo a partida.
O Santos conseguiu botar uma barreira ali atrás, com uma linha de 4, 5, e conseguiu fazer com que a bola não chegasse dentro do gol do Brasão. Um ótimo desempenho do Brasão também. Em relação a isso, o Flamengo poderia ter vencido aquela partida, vai. Lógico. Poderia, porque ele pressionou o Santos o tempo todo. Ocorre que eu sempre falei aqui, você está há pouco tempo conosco aqui, mas eu tenho um pensamento, é que técnico não pode retirar craque do jogo. Newton sabe disso. Esse é o meu pensamento, porque em 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ele pode resolver uma partida. Exatamente. E foi o que aconteceu. Você vê que aquela bola cruzada da esquerda ali, que ela passou, e o Neymar pegou aquela bola praticamente dentro da pequena área, ele girou em cima, deixou o marcador batido, veio um outro, ele driblou o outro que veio, que eu não me lembro o nome, quem foi, e bateu para o gol. Eu não posso dizer, Roy e Newton, que aquele gol do Santos foi um acidente de percurso. Eu não posso, porque ele partiu de um jogador craque, reconhecido mundialmente. Não está bem? Não está. Uma descida muito boa do lateral também. Também. Pra ele. Não está ainda na sua melhor forma, mas ele demonstrou que ainda tem muita qualidade para ajudar o Santos a deitar. Então, aquele gol não foi um gol por acaso, e nem um acidente de percurso, mas foi um gol porque tem um Neymar ali, como o Flamengo tem um Arrascaeta, tinha até recentemente um Gerson, não é isso? Com certeza. Então, não foi um acidente, não foi nada. O Santos soube aproveitar uma bola que o Neymar pegou dentro da pequena área e marcou o gol. E o Santos conseguiu segurar aquilo durante 95 minutos do jogo. Para depois. E o Flamengo continuou pressionando. O Flamengo não baixou a guarda depois do gol, não, mas 4, 5 minutos só dava praticamente o Flamengo. Então, para o João Paulo, tá ok, João? Então, a minha visão é essa aí, sobre a vitória do Santos sobre o Flamengo. Presidente, eu posso dar a minha opinião a respeito desse jogo? Antes eu queria saber só do seguinte, Lilo. Como explicar então, logo em seguida perder por Mirassol? Então tá bom, vamos lá. Não, mas agora ele vai entrar, depois o senhor responde. Tá bom. Então vamos lá. Olha lá. O que faltou ao Flamengo foi a mesma coisa que faltou no Fla-Flu. Um homem de área, um centroavante, para botar a bola para dentro. O companheiro Will dissertou muito bem. O Santos colocou 4, 5 e às vezes 6 jogadores, ou seja, estacionou um ônibus na entrada da área que 10 Pelés não conseguiria fazer. Lá no Congresso, eu não vou citar o nome porque são muitos, a gozação comigo foi tamanha. Poxa, como é que o maior time da América Latina perde o jogo com um gol de um aposentado? Aí é que eu vou concordar com o Wilmo. O Neymar, fisicamente, ainda não está bem, mas com a bola no pé, dominada, um craque. Como diria o Leão quando ele iniciou, ele não é abusado, ele é muito abusado, certo? E a zaga do Flamengo não acreditou que ele tivesse o domínio de bola para driblar 3 zagueiros. Foram 3. E a bola ainda sobrar livre para ele chutar enviesado em cima do goleiro Rossi. Então o poder de reação com a bola muito perto é mínima. Eu fiquei chateado, porque deixou o Cruzeiro do nosso presidente aqui na liderança. Mas são coisas do futebol. O Santos não ganhou por acaso. O Santos ganhou porque teve certo lampejo do lateral esquerdo em passar a bola para o craque do time, Neymar. E o Neymar
é Neymar. Com a bola no pé. Não pode descuidar. diferente. Não pode. É mesmo que criança. Você tirou 5, piscou o olho, certo? É bola no filão. E o Léo Ortiz, rapidinho, e o Léo Ortiz deu uma entrevista depois, no final do jogo, falando a respeito desse descuido do Flamengo em relação à bola dominada do Neymar, cruzada pelo Souza ali do lado esquerdo. Exatamente. E aí vem uma outra vantagem. Eu acho que o técnico do Santos está colocando na cabeça do Neymar que ele tem que jogar próximo à área ali. Quero falar sobre isso. Porque se ele for derrubado ali, é tranquilo. Quero Esse falar negócio sobre dele isso. voltar, os caras batem nele lá atrás. Quero falar sobre isso. Eu Milton. acho que o técnico Neymar, lá dentro da área, porque se eles tocar no você é pênalti, meu filho. E eles E não vão falta querer na te meia bater lua, lá dentro. é meio pênalti, meio gol, né? E eles não vão querer te bater lá dentro e você não se machuca. Né? Porque saiu fora ali, eles entram para valer. Doutor, Mirassol perder pro Mirassol e essa é a explicação. Mas o que eu vou falar faz parte do contexto Mirassol-Santos. 3-0, Mirassol-Santos. Sempre defendi, e as pessoas com quem estão, aquelas pessoas que estão comigo assistindo o jogo do Santos e da seleção brasileira, quando tem Neymar em campo, a nossa discórdia de que o Neymar não tem que voltar além do meio de campo para vir buscar bola, Roy, na intermediária do seu time, por duas razões. Primeiro, é que ele vai chegar um momento que ele não aguenta mais. Segundo, ele pode sofrer falta no círculo central ali e ter até uma lesão. Terceiro, isso que você falou, que ele pode ter uma falta lá próximo à grande área, ou às vezes até mesmo dentro da grande área, cometida pela equipe adversária, que vai beneficiar o Santos. O que eu sempre defendi é que o Neymar nem escanteio deveria bater. Exatamente. Tanto que no jogo contra o Mirassol, os 3 últimos escanteios que foram batidos não foi pelo Neymar, mas ele bateu 2 ou 3 escanteios, aí sim, porque na medida em que ele sai para bater o escanteio, você não vê um Harry Kane bater no escanteio. Não vê. Ele sai da frente da área ou da área. Exatamente. E se a bola sobrar ali no exatamente pé dele... isso. Eu, se fosse técnico do Neymar ou de um outro time que tenha craque, eu não bata escanteio, fulano. Você fica próximo à grande área, próximo à meia-lua ou na intermediária do time adversário, porque qualquer rebote que der, você tem condições de dominar, passar para o colega ou bater a gol. E observe o seguinte, o Neymar, todo o jogo do Mirassol, o Neymar estava na frente, sempre na frente. Ocorre que, e aí eu estou justificando os 3-0 na minha visão, ocorre que o meio de campo do Santos, no primeiro tempo, ele conseguiu segurar aquilo ali, com 3 jogadores. O Roleza, que é um craque para mim, é um craque o Roleza. O Barreal, não é lá essas coisas, mas joga com a canhota, é canhoto. E o Zé Rafael. Ocorre, Roy e Newton, que o Zé Rafael não está desempenhando no Santos aquilo que ele fazia no Palmeiras. 30% do que ele jogou no Palmeiras. No Palmeiras. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que ele entra em campo um homem cansado já. Tá bem? E é um jogador de um excelente nível técnico. Tá bom, primeiro tempo. Barreal, Roleza e Zé Rafael. Primeiro tempo, 0-0. Pressão do Mirassol. Certo, pressão do Mirassol, mas o Santos estava resistindo. No intervalo, o técnico achou de fazer substituições. Ele retirou o Barreal. Não é um craque? Não é. Mas ele são os dois argentinos, ele e o Roleza, mandam bem no meio de campo do Santos quando os dois estão ali. E com a chegada do Zé Rafael, muito bem. No segundo... E aí, você via o quê? Você via o Neymar lá na frente, não é isso? Guilherme pela esquerda, ali, fez até um bom jogo, o Guilherme. No intervalo, substituiu
E aí, você olha, teve um momento que o Neymar voltava caminhando, e eu comentei com o meu filho. Eu falei, filho, olha como o Neymar, parece que o Neymar está cansado. Antes do gol. Antes do gol. Por quê? Porque o meio de campo, Roy, Newton, o meio de campo não conseguiu mais segurar a bola e fazer com que a bola chegasse pelo menos até a intermediária do Mirassol. Pelo menos. Eu não estou dizendo na grande área, mas pelo menos ali, ó, próxima à grande área. E isso não aconteceu. O Santos perdeu o meio de campo com a saída do Barreal, depois substituiu o Zé Rafael, e aí a coisa não deu certo como deveria dar. Você observa, outra coisa, o Santos tem um mal crônico na defesa dele. Ele não consegue marcar o adversário da forma como nós estamos fora vendo. Bem, aquele último gol do Mirassol, de cabeça do Reinaldo, tinha quase dois jogadores próximos aqui, como nós estamos aí, Roy, ó. Só que parece que ficaram. Será que alguém não diz? Cuidado! Pô, ele veio de cabeça ao lado dos dois. Ninguém gritou ao ladrão. E foi e marcou o gol, como ele já vem marcando há muito tempo, o Reinaldo. Então, Nilton, para mim, são essas coisas que nós que estamos fora estamos vendo. Parece que o técnico que está lá dentro não vê, Roy. Não vê. Será que... É igual ao jogo de dama. Quem está sentado jogando não vê, mas quem está aí fora assistindo, não. Vê onde está a falha. Não é? Então, para mim, foi isso. O Santos perdeu ali o meio de campo, sobrecarregou a intermediária à frente dos zagueiros. A zaga parece que estava cansada. Eu estou citando um gol, o último gol do Reinaldo, lá marcado pelo Reinaldo. Aparentemente é uma falha de marcação, e eu sempre falo isso nos comentários que nós fazemos em transmissão de jogos, que nós fazemos, a falha de marcação. Aquela marcação em cima do Reinaldo, ó, não pode deixar um homem daquele jeito solto para cabecear para o gol daquela forma. Tá bem? E até então, porque o Mirassol, como diz o Roy aqui lá atrás, é um time do interior que não pode brincar. Então vamos citar, o Mirassol não perdeu para nenhum grande de São Paulo. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras e ganhou do Santos. Exatamente. E ganhou ele não perdeu para ninguém. Outro time que eu estou achando interessantíssimo é o Bragantino, né? Ah, sim, mas isso toda a vida teve. O Bragantino na época de Claudinho, ó, vamos lá. Claudinho. Você está sendo saludista, não tá não? Não, mas não tem tanto tempo, né, Roy? Não tem tanto tempo. Na época, não, o Claudinho não. O Claudinho não tem tanto tempo que saiu do Bragantino, não. Ó, Claudinho, Arthur e Léo Ortiz, que era do Bragantino e foi para o Flamengo no ano passado, era um time imbatível. Depois saiu Claudinho, foi lá para fora, saiu o Arthur, que foi para o Bahia, depois voltou para o Palmeiras, o Arthur, tá bem? E foi lá para fora de novo, voltou e foi para o Botafogo, que não é mais aquele Arthur do Bragantino, não, véio. Então, o Bragantino teve uma queda de produção e agora está botando as linhas de fora de novo. De novo. Isso aí. Mesmo tendo perdido esses jogadores que eu perdeu agora o outro. O Evangelista. O Evangelista. Era onde eu ia falar. Pois é, perdeu agora o outro, o Evangelista. Não é? Todos nós sabemos, e o torcedor mais do que a gente, que quem ganha um jogo de futebol é o meio de campo. O meio campo é que é a espinha dorsal de um clube. Então, num jogo, numa partida de futebol, todo time que ganha o meio de campo, 99% das vezes ganha o jogo. Mas o meio de campo do Bragantino já não é o mesmo. Não é. Agora recente com a saída do Evangelista. Pois é. Principalmente agora com a saída do Evangelista. Então vai ter que ter uma recomposição rápida à altura. Porque perdeu de 1-0 para o Vitória. Lá na vai Bahia. Perder, certo? Para o Flamengo. Eu não sou pitoniza. Lá dentro de casa. Porque os jogadores que estão lá já não têm a mesma qualidade
do time que você acabou de citar. Isso é verdade. Exatamente. Bom, nós temos duas pautas. O doutor quer falar sobre o Vasco da Gama, né? Mas eu vou, como nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, eu vou fazer a última pergunta sobre o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro 2025. Está um campeonato enxuto, com grandes surpresas, times lá em cima que estão embaixo. Como vocês estão vendo o Campeonato Brasileiro de 2025? Começo eu? Pode. Então vamos lá. Pela direita. Pela direita. O que é que acontece? Esse campeonato de 2025 está mais acirrado, mais disputado, mais também. pau a pau Eu também acho. do que o do ano passado. Então, surpresas, é lógico que vão acontecer. Aí você me pergunta, Nilton, se tinha uma surpresa, o teu time, o Cruzeiro, o Léo Jardim, conseguiu, em curtíssimo tempo, começar a arrumar o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro hoje está jogando mais bola do que o Palmeiras e do que o São Paulo do Zibaldia. Flamengo não. Eu diria que em algumas situações até melhor do que o Flamengo, porque o Flamengo praticamente perdeu o meio de campo. Certo? O Gerson foi vendido, o Arrascaeta não é mais aquele, o Pulgar, certo? Também está contundido e o Felipe Luiz está começando a tirar leite de pedra para armar o meio de campo do Flamengo. Isso é verdade. Se tivesse o jogo hoje, Flamengo e Cruzeiro, eu cravaria no Cruzeiro 1-0. Certo? Porque está jogando bola e o Nilton, e com inteligência. Ele não fica tocando de um lado para outro, ele pega a bola e está fazendo um jogo vertical. Com 2, 3 toques, ele está na intermediária do adversário. Tanto, Roy, pela direita quanto pela esquerda. Exatamente. Pela esquerda. Você observa que o Caio Jorge, normalmente, ele pega a bola do lado esquerdo da intermediária. Não é só pelo centro, não. A não ser que ele pegue a bola lá no círculo central e dá uma disparada, como ele fez outro dia. Mas, a maioria das vezes, ele dá uma caídazinha pela esquerda ali para fazer pegar o a chamado bola. facão. Exatamente. Facão. Depois puxar para o meio e bater. Exatamente. O Caio Jorge. Segue o raciocínio. Então, É isso. é a surpresa. Certo. Você falou A que... surpresa hoje, eu apostaria, eu cravaria todas as minhas fichas de que o Cruzeiro fica, em pior das hipóteses, na 4ª colocação do Brasileiro esse ano. E vai disputar a Libertadores, não é nem Sul-Americano. Doutor, como o senhor está vendo o Campeonato Brasileiro? Eu estou vendo o Campeonato Brasileiro. Alguém vai discordar comigo. Alguém que está assistindo aí. No mínimo é o João Paulo. O João Paulo. Tá, João Paulo? Ó, tá bem? Seu Bahia tá muito bom. Mas eu vejo o Campeonato Brasileiro com partidas disputadíssimas. Nós assistimos, Roy, recentemente o Campeonato Mundial de Clubes lá da FIFA e vimos que tem muitos times ali da Europa. Eu citaria, por exemplo, para mim, por exemplo, o Chelsea. O Chelsea tem um toque de bola infernal, porque ele pressiona com toques para lá para cá. Eu até não concordo muito com isso, mas ele chega no meio de campo e começa a tocar a bola. Lembra disso? E ele começa a tocar a bola para lá para cá, para lá para cá, para lá para cá, até ele descobrir o erro do adversário. E aí ele marca, achar uma brecha. E aí ele vai. E os times brasileiros, alguns estão conseguindo fazer alguma coisa meio parecida. Não chega a ser aquele refino do toque de bola do Chelsea, do PSG, do Real Madrid, mas tem time brasileiro aí que está mostrando boa qualidade. Assim como tem time brasileiro que deveria estar numa situação melhor e está lá embaixo. Lá embaixo. Isso é não é verdade. assim? Isso é verdade. Então, o que prova para mim, eu acho, o Campeonato Brasileiro do ano passado,
na minha visão, ele não teve a mesma qualidade do que nós estamos vendo em 2025, com raras exceções. Vamos citar lá, por exemplo, vamos citar o Vasco, né? Você aproveita e já fala. O que você Então. queria falar do Vasco? Pois é, o Vasco. o Vasco, por exemplo, vamos deixar até o Campeonato Brasileiro de lado, porque o Fala Vasco do me Vasco. parece que está em 14º, me parece, está em 14º. Tá lá embaixo. Mas essa queda do Vasco de tomar 4-0 lá fora do Del Valle, do Independente Del Valle, a minha forma de ver, era isso que eu queria falar, é muito difícil o Vasco reverter esse placar em São Januário. Mesmo com a torcida, mesmo dentro do seu estádio, que é um alçapão, aquilo ali, mas nós já vimos o Vasco perder lá dentro. Você perder lá fora, Clube está em primeiro lugar na tabela do Brasileirão você Série A. vê Você o time perder lá fora de 1 gol ou 2 gols, vamos lá, ou de 3-1, 3-2, Roy, ainda tem uma possibilidade de reverter aqui dentro da própria casa. Mas perder de 4 lá fora, Aí é um chocolate. É difícil. Por falar nisso, o Vasco é o 16º. pois é, eu imaginei que fosse 14º. Então, e o Santos 17º, né? É o Vai primeiro, variar. é o primeiro da zona de... Viu, João Paulo? Para variar. para variar. Então, falando ainda sobre o Vasco, acho muito difícil. E é hoje, né? É hoje. É hoje. É hoje, o jogo é hoje. Deve estar 21 e 30. acontecendo, deve estar Não. acontecendo. Não, é mais tarde, daqui a pouco, daqui 1 hora e pouco, É. 2 horas, que tem Vasco e o Del Valle. Independente Del Valle. Independente Del Valle. E dependendo da situação, nós vamos transmitir esse jogo, só narração. O pobre coitado aqui está aprendendo a narrar. E de repente Então. eu vou ligar pro Dr. Wilma, Tá bom. pro Roy, para dar uma entradinha lá ao vivo Tá e bom. falar, né? O que Então, ele está vendo no jogo. você veja bem, o Vasco precisa ganhar de 4-0 para levar para os pênaltis. Os pênaltis. É impossível, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil, vai. Ou ganhar de 5-0 para Se classificar. se classificar. Ainda mais, Essa é a minha visão. Eu quero bem? aproveitar, doutor, para perguntar pro Roy o seguinte: foi uma boa o Vasco contratar o Diniz? Porque, não sei, o jogo do Diniz, não sei, ele quer fazer um negócio muito moderno e não está dando liga. Então vamos lá. Eu vou começar complementando aí o colega Aurélio. 4-0 é o chocolate. Se o Vasco ganhar de 3, na minha ótica, já é assombração. Já. Certo? Para o quadro de hoje, Para né? o quadro de hoje, É. ainda mais que é lá dentro. Não, é no Brasil, é em São é Januário. Em São Januário, É, é. em Certo? São Januário. Mas Mesmo assim, mesmo mesmo assim. Certo? O Vasco ganhar de 3, para mim, já é assombração. Então a classificação dele, eu daria 1% em respeito aos torcedores do Vasco. Certo? 1%. Quanto ao Diniz, muito relativo, Nilton, pelo seguinte: o futebol do Diniz necessita de algum tempo de treinamento para que o grupo assimile o que ele está querendo. E o elenco do Vasco não tem tantos jogadores, certo? Com essa capacidade para fazer a coisa a curto prazo. Então, no momento, como o futebol é imediatista, no meu conceito, eu não contrataria, com todo respeito ao Fernando Diniz, para ser o treinador do Vasco. Eu só quero, não é acrescentar, mas fazendo parte Ampliar. do bate-papo. O Vasco perdeu muito daquele meio de campo que ele tinha até recente. Eu não sei se ele voltou para a França, o Payet, que é da seleção francesa, Aham. que era um suporte do meio de campo muito bom. O cara batia muito forte e cobrava falta ali um pouquinho para a esquerda. E eu não sei se ele acha até que é uma deficiência minha ter comentado agora aqui sobre o Payet, eu não ter trazido uma informação se ele de fato deixou o Vasco ou se ele está lesionado, que não está jogando. Ele tá parado em recuperação. Em recuperação. Então, é isso. Um grande Pois é. jogador.
Mas também tem o Felipe Coutinho, que é um grande jogador, mas está naquele esquema do Neymar, do Caicai. É, Faz um jogo, É verdade. contunde, sai, já não é o mesmo. Com a bola no pé, é outro craque que nós temos. Roy, bola no pé, intermediária adversária, ele marcou 2 gols de fora da área, exatamente batidos da mesma forma. Como ele fez bateu jogando de fora pela e a seleção bola foi e brasileira. entrou lá no cantinho. Tá vendo? Ele fez jogando pela seleção brasileira e antes de ser vendido, quando ele começou no Vasco, é uma característica que ele tem. É, Ele já exato. traz de muito tempo. Pois Meu, é, meu, meu amigo. não encerra não. Não encerra não. Eu quero falar a respeito de um jogador. É. Hã? Vai completar, acho que sexta-feira, 39 anos. Que pancada tem aquele moço, tá bem? E o Palmeiras que se cuidasse, porque Fala se o nome tiver... do homem que eu tô aqui se doido pra tivesse- saber se quem tivesse- É o Givanildo, ele está falando do Givanildo. Givanildo, o Hulk. É Givanildo. O nome dele é Givanildo? É, sim, sim. Ah, não sabia E não. começou no Vitória, Ah. e o João Paulo sabe disso. Sabe. E o técnico é Evaristo de Macedo, como Ah. ele era Ah, magro, Evaristo disse, esse aqui só tem velocidade pela altura, mas não vai dar para jogador não. Tá aí o resultado. Aí, olha o resultado. Queimou a aí. língua. Que 2 faltas cobradas por aquele jogador, Não, impressionante, e né? aquele gol de Olímpico que Pois marcou é, lá? uma quanto coisa é? impressionante. A liderança, não é só bater falta, a liderança que ele tem, É. ele volta, diferentemente da questão que nós pedimos sobre o Neymar, mas ele volta, se precisar, ele vem para dentro da área, se defende e sai jogando. Mas ele, eu reputo ser do mesmo grupo do Cristiano Ronaldo. Ele é atleta. Atleta. Ele não entra em farra. Ele tem, o Ilmo, dentro da casa dele, uma academia só com equipamentos alemães que muito clube aqui no Brasil não tem. Não O Flamengo não tem, Palmeiras não tem. Certo? Então. Então ele se cuida fisicamente para isso. Ele Ele tá não é esse jogador com essa idade por acaso. Só faz uma coisa, eu acho que exageradamente, é a reclamação com o juiz, mas parece que ele se sente nesse direito por ser um líder da equipe do Atlético. Exatamente. Ele tá se sendo- sente nesse direito. Paciência. Deixa ele brigar lá com o juiz, com Tomar o os bandeirinha, cartões amarelos, tomar os né? cartões amarelos. O Santos não tem nada com isso, É. o Flamengo também não tem, Exatamente. e muito menos o Cruzeiro. É. E para encerrar, ele está sendo injustiçado na seleção? Ou Na ele- minha opinião, não. Não, Não. ele não tem mais. Ele já não tem mais idade para isso. É, né? Também não, né, doutor? Eu ainda daria, Rui, eu ainda daria uma Amistoso? uma chance numa convocação aí para banco, intervalo, mas nesse intervalo caso, do doutor, segundo tem- tempo, Mas, tá nesse, bem? mas nesse caso. Porque ele tem- pode resolver uma partida. Pode. Mas nesse caso tem que convocar o Thiago. Tem que convocar mais alguns. O Thiago que já- Silva do Fluminense. No caso aí, se for olhar, Pois né, é. esse lado. Mas pode substituir o Richarlison por ele, Ah, né? não, isso aí pode. Isso aí Ou pode. o Paquetá. E eu também acho que o Caio pode Jorge está na substituir. próxima. Eu Tá, também com acho. certeza. Também Eu também acho. Também? Porque é um centroavante que não é fixo. É. Não, ele Não. vem de trás, Roy. Exatamente. Ele vem de trás. Tem 24 anos e tem muitos anos de Se tiver explosão um pela Neymar, frente. É. se tiver um Neymar para colocar ele Exatamente. ali, Vai marcar gol. vai marcar gol. Meu amigo, esse é o nosso Tribuna do Esporte. Obrigado, doutor. Semana Obrigado, que vem, Nilton. Não Obrigado. não vai ter o Semana. Clube do Abraço hoje, não? Pode? Você é, queria mandar um abraço. abraço lá pro. Eu tenho, ué. tenho que mandar um abraço aqui para 3 pessoas. Manda aí. Eu quero mandar um abraço para o meu vizinho feirante, que é flamenguista, ele sabe quem é. Flamenguista. E quero mandar um abraço também para o Fala irmão nome dele, né? para o irmão dele. É. E nós nos conhecemos como vizinho. Vizinho. Vizinho, é. Vizinho. E quero mandar um abraço para o irmão dele, que é o Leandro, que é palmeirense doente, tá bem? E costuma ver o nosso programa. Então um abraço para os dois. E mandar um abraço para o João Paulo e dizer, João Paulo, olha, eu não seco o Palmeiras mais. Eu pediria também, vamos deixar o Palmeiras Só torce. vamos deixar o Palmeiras e o Santos aí de lado, tá bem? Agora,
quero mandar um grande abraço, porque ele disse que ia ver os nosso programa, e eu saí de lá e ele já teria dito a mim lá no hall do hotel: olha, eu vi ontem um pedaço do programa e achei muito bom a forma como vocês conduzem o programa, que é o Luiz, lá em Maceió, lá no hotel que nós nos hospedamos. O Luiz, uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa de uma educação finíssima, aquele senhor que é um jovem, e o que nós precisamos lá, dentro das normas do hotel, eu, minha família, meus netos, minha filha e a minha mulher, ele sempre estava disposto a nos atender. Luiz, muito obrigado mais uma vez, é um abraço que eu mando aí para você, e continue vendo o nosso programa. Já adianto para você que na terça-feira que vem, eu vou falar aqui agora no ar, eu não estarei aqui porque vou fazer uma cirurgia de catarata de um dos olhos. Então na terça-feira, dia 29, Roy, eu não estarei porque vou fazer de manhã, não me lembro agora se é de manhã ou à tarde. Nós estaremos corrente positiva para o sucesso da cirurgia. Muito obrigado. Então, Luiz, ó, na terça-feira que vem, dia 29, eu não estarei aqui participando do programa. Mas deixa um abraço para você e pode ver o nosso programa a partir das 7h30 aí no site que eu passei para você, no YouTube. Um grande abraço e muito obrigado pela forma como nossa família, eu e minha família, fomos tratados aí no hotel em que você trabalha. Continue assim, meu amigo. Muito obrigado. Viu? Só uma merchandise, como é que chama o hotel? Pode falar? Pode. É o hotel Ponta Verde, que fica na praia de Ponta Verde. Vocês devem conhecer. Lá em Maceió. Ali é um bairro de Ponta Verde, que leva o mesmo nome da praia. Por trás do hotel é um bairro muito bonito, com prédios maravilhosos. Não são prédios altíssimos, são prédios aí de 6, 7, 8 andares, tá bem? Fica lá na praia de Ponta Verde. Um restaurante, um café da manhã muito bom, e o restaurante também com excelentes pratos. A minha filha, a minha família, a minha netinha de 10 anos e meu netinho, meu príncipe, tá, de 5 anos, eles se deliciavam com isso lá. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado à dona Luziana, que nos atendia no restaurante. Muito obrigado. Transmita a ela, Luiz, o nosso abraço, o meu abraço aqui de Brasília, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Sempre tinha bife extra. Né? Eu vou seguir nessa mesma toada do Wilmo, já que ele falou de Maceió, que é Nordeste. Eu vou mandar um abraço para uma família inteira de flamenguistas e vou citar 2 pessoas e 2 curiosidades dessa família. É a família Emerick, do Aldair Emerick, que é um capixaba que chegou aqui em Brasília, bebeu água lá do Paranoá, aqui conheceu uma paraibana e casou, certo? E todo mundo é flamenguista. O daí hoje em dia é aquele sujeito calmo, certo? A calma personalizada em pessoa. O pulso firme da família é a esposa, né? Paraibana, mulher macho, sim senhor. E mandar um abraço para Priscila. A outra curiosidade o caçula da família normalmente é o último filho ou o último neto. Mas nesse caso da família Emerick, o caçula da família é o esposo da Priscila. Então, um grande abraço para o Aldair, um beijo carinhoso para a Priscila e o seu caçula da família. E para o nosso internauta, até a próxima. É isso aí, meu amigo. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês também, que sempre estão aí nos apoiando, assistindo o nosso programa, se inscrevendo aí no nosso canal no YouTube, lá no e-books também. Muito obrigado, porque o nosso programa é feito com carinho para você. E a gente fica muito feliz em saber que a cada dia aumenta mais a nossa audiência. Então, muito obrigado. Só falar. Luiz, olha, vejam o nosso programa e depois manda um alô aqui para nós, tá bem? Vamos ficar muito contentes se você mandar um abraço aqui. Manda um alô aqui para nós do programa, tá bom? Manda para cá. Lá de Maceió. Tá bom?
Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente com o nosso Tribuna do Esporte, porque você merece o melhor e a gente tenta fazer. Muito obrigado. Grande abraço a todos.